Amém. Nós estamos no melhor lugar para se estar. Nós estamos na casa de Deus, na igreja, no lugar que nós chamamos de igreja, para adorar, para exaltar, para glorificar o nome daquele que é santo, o nome daquele que é digno, o nome daquele que é adorado, daquele que é exaltado. Erga a tua voz e clame agora. Diga: Pai, derrama a tua graça, a tua misericórdia, derrama, Pai, do teu Espírito neste lugar. Queremos ouvir a tua voz. Queremos, Pai, nesta noite declarar que os nossos corações estão abertos, nossas vidas estão abertas, Pai, nossa mente, nosso coração, para ouvirmos a tua voz. Queremos adorar o nome que é sobre nome, o nome de Jesus, o nome que resplandece, o nome que cura, o nome que sara, o nome que liberta, o nome que transforma, o nome que traz vida, o nome que é sobre todo nome. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, porque ao nome de Cristo Jesus, toda língua há de confessar, todo joelho há de dobrar, aleluia, que Ele é Senhor para todo sempre, para toda glória, para toda a eternidade, o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Você pode adorar este nome, aleluia. Jesus, diga este nome, só isso. Diga este nome, feche os teus olhos e adore. Jesus, 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 sua igreja, diga bem forte: Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, diga: meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, Jesus, não há nome como o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Com as mãos erguidas, aplauda aquele que é digno, aquele que é santo, aleluia. Toma o seu assento, querido, e abra a sua Bíblia comigo. Aleluia. Quantos amam Jesus? Amém? Que bom que você está aqui nesta noite. Todos são bem-vindos. Você que está conosco pela primeira vez, como já foi dado as boas-vindas, que você se sinta bem neste lugar, que a presença dele possa envolver e tocar o teu coração, que tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, que Ele possa falar com você nesta noite, amém?
Aleluia. Hoje é dia de sentarmos-nos à mesa do Senhor, é dia de ceia do Senhor, e que bom que nós estamos aqui para celebrar este momento. Jesus disse que aquele que come o pão e bebe do cálice, ele come o seu corpo e bebe o seu sangue. E ele mesmo diz que aqueles que da sua carne se alimentam e que bebem do seu sangue, estes mesmos vivem para ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma breve palavra, queridos, mas antes eu gostaria de falar uma frase de C.S. Lewis. Ele diz que existem dois tipos de pessoas na terra: aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles que Deus olha para eles e diz, seja feita a sua vontade. Ou nós vivemos para fazer a vontade de Deus, ou então Deus olha para nós e diz, seja feita a tua vontade. O texto que nós vamos ler nesta noite está em 1 Reis capítulo 14, 1 Reis, primeiro livro dos reis, no capítulo 14, a partir do versículo 25, quem encontrou diga achei, aleluia. Quem não encontrou, diga me ajude. Peço para o seu irmão aí, diga me ajude, irmão. Aleluia. 1 Reis 14, a partir do versículo 25. Mas antes de lermos, eu gostaria de orar mais uma vez. De nada adianta estarmos aqui se não ouvirmos a voz de Deus. De nada adianta estarmos aqui e sairmos do mesmo jeito. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esta noite. Amado Espírito Santo, que este ambiente seja tomado pela tua graça, pela tua misericórdia, que este ambiente continue, Senhor, sendo movido pelo Senhor. Sabemos que não é acerca do esforço humano, do esforço de pessoas, tudo isso é importante, mas sabemos que é acerca do Senhor, acerca da tua graça e da tua misericórdia. E nós oramos nesta noite, amado Espírito Santo, fale com cada um de nós, fale com cada filho teu nesta noite, é o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. 1 Reis, versículo 25 diz assim: no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Antes de continuarmos, é interessante que nós saibamos quem é este homem, quem é este rei chamado Roboão. Roboão era filho do rei Salomão, que era filho do rei Davi. Então, na sucessão monárquica, Roboão assenta-se no trono de Israel. Roboão assume então o reinado no lugar do rei Salomão. E Roboão assume o reinado e ele começa a tomar umas posições totalmente diferentes em relação ao seu avô Davi e do seu pai Salomão. Ele começa a introduzir idolatria em Israel. Roboão, ele vira suas costas totalmente para Deus, e ele começa a fazer o que seu avô Davi e o que o seu pai Salomão não haviam feitos em Israel. E a história, o texto bíblico diz que Roboão foi o principal causador da divisão de Israel. Israel foi dividido no reino norte e o reino do sul. O reino do norte, Jeroboão assume a liderança de 10 tribos de Israel, e cuja capital então é Samaria. E o reino do sul, Roboão assume o reino, 10 tribos seguem Jeroboão, e Roboão fica somente com 2 tribos, a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. Então Roboão foi aquele que causou essa divisão do reino de Israel.
O reino do norte, Jeroboão assume com 10 tribos e meia, e o reino do sul fica Roboão com a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. Então Roboão, ele provocou Deus com a sua idolatria. E aqui, nesse texto que nós estamos lendo, fala da invasão egípcia sobre Judá. Continuemos a ler a partir do versículo 26. E tomou, então Sisaque, rei do Egito, faraó do Egito, sobe contra Jerusalém e toma os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ou seja, Faraó, rei do Egito, rouba o templo e rouba também toda a riqueza da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Versículo 28. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Que escudos são esses? Nós lemos aqui que Sisaque, rei do Egito, ele toma 500 escudos que estavam na casa do rei. A Bíblia diz que esses escudos eram de ouro batido. Então ele toma esses 500 escudos e leva para o Egito. Se a gente voltar um pouquinho na história, no capítulo 10, fala dos detalhes desses escudos. Diz assim, a partir do versículo 16, o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesava 7 quilos e 200 gramas. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1 quilo e 800 gramas. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta no Líbano. Aí você me diz assim, pastor, não estou entendendo nada. Calma, diga para o seu irmão, calma. Diga, espera só um pouquinho, que o pastor vai explicar. Amém? O que nós podemos entender com isso, querido? Israel estava vivendo um tempo difícil, de idolatria, a política, a frieza espiritual. Israel estava entrando num declínio espiritual. Nós lemos que Faraó, rei do Egito, invade Jerusalém e ele leva 500 escudos de ouro. Havia 200 escudos maiores e haviam 300 escudos menores. Aqueles escudos eram para fazer as entradas do rei. Sempre que o rei saía ou quando voltava, a elite da guarda do rei empunhavam aqueles escudos de ouro e acompanhavam o rei na sua entrada e na sua saída do palácio. A Bíblia diz que quando o rei se levantava, a elite da sua guarda, eles então pegavam aqueles escudos e levavam para servir o rei. Só que esses 300 escudos, Faraó pega e leva para o Egito. E o texto que nós lemos diz que Roboão, não tendo mais condição de fazer escudos de ouro, ele faz 500 escudos de bronze. Ou seja, toda a ostentação que Judá tinha, todo o brilho que Judá tinha, foi reduzido. Israel estava experimentando um verdadeiro declínio, tanto político, quanto espiritual, quanto religioso,
E essa invasão do rei do Egito foi apenas o prenúncio do que estava para acontecer. Ali foi apenas o prenúncio do que viria adiante. Porque a pior tragédia na vida de alguém é quando esse alguém começa a colocar coisas no lugar de Deus. Roboão, ele literalmente vira suas costas para Deus. Ele não mais estava vivendo nos caminhos que Davi colocou para que ele trilhasse. Roboão, ele herda um trono muito rico. A glória daquele trono, a Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela atravessa o mundo para conhecer a riqueza de Salomão. Mas agora, Davi já estava morto, Salomão já tinha partido também, e agora assume o trono um homem que não conhecia o Senhor, ou se conhecia apenas por causa do seu pai Salomão e do seu avô Davi. Então, por causa desse virar as costas, por causa de não atentar, de viver a palavra do Senhor, o inimigo se levanta e invade Judá, rouba todo o ouro, rouba toda a riqueza, aqueles escudos que eram ostentação para o rei, que Salomão no reinado passado tinha confeccionado, como nós lemos, de ouro batido, agora era apenas bronze, era apenas aparência. Quem olhava de longe achava que era ouro, mas quando alguém chegava perto, não tinha o brilho do ouro, era apenas bronze. Sabe, queridos, tem muita gente que até está na casa, na igreja, tem muita gente até diz que serve a Deus, tem gente que diz que é fiel ao Senhor, e quem olha de longe está tudo bonito. Quem olha de longe, que observa apenas as redes sociais, está tudo bonito, está tudo muito belo, mas quando a gente chega perto, aquilo que parecia ouro é apenas um bronze, é apenas uma aparência. E tem muita gente vivendo a vida espiritual de aparências, vivendo um casamento de aparências, fingindo que está tudo bem, fingindo que tá mil maravilhas, que está servindo a Deus. Mas quando a gente chega perto, quando a gente conhece, quando a gente vê a história, é apenas aparência. O reino de Roboão estava vivendo apenas de aparência. Tem muita gente que posta tantas coisas nas redes sociais e a gente acha que está tudo bem, mas quando vai ver está tudo mal, querido. E a igreja do Senhor Jesus não pode viver de aparências. Nós não podemos viver de uma falsa religiosidade, de uma falsa vida com Deus. E a pior tragédia na vida de um crente é quando ele perde o brilho de Cristo, da glória de Deus. Não há fogo, não há desejo, não há fome, não há fascínio por Cristo. Talvez nunca teve ou perdeu o fascínio por Cristo e está vivendo uma vida de aparências. E o resultado disso é que mais cedo ou mais tarde vem a vergonha, vem o medo, vem a angústia e o vazio. Queridos irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que repensar a nossa vida espiritual, porque não dá para viver uma vida de aparências. Quem passava de longe, quando o rei se levantava para as suas saídas para a guerra, ou a sua volta para a sua casa, a sua guarda de elite não podia mais pegar aqueles escudos de ouro, porque não existiam mais, agora eram escudos de bronze. De longe tudo belo, tudo bonito, mas quem estava vivendo ali dentro
estava vivendo de aparência, de vazio, de vergonha, de medo, tristezas, angústias. Por quê? Porque Roboão colocou outras coisas no lugar de Deus. Cuidado para você não colocar outras coisas no lugar de Deus. Bispo Lindomar falou algo interessante aqui. Ele disse que o dinheiro no nosso bolso é uma bênção, mas no coração é uma tragédia. E tem muita gente que coloca coisas, faz daquelas coisas o seu Deus, se importou mais com dinheiro, se importou mais com o seu trabalho, se importou mais com a sua empresa, com o seu lazer, com a fascinação do crescimento, da prosperidade. Tudo está de vento em popa, e ele fica fascinado com aquilo, e esquece de quem foi que deu para ele tudo aquilo que ele está vivendo. Você conhece aquela bênção da chácara? Se diz que a pior tragédia na vida do crente, na vida de muitos crentes, é quando ele compra uma chácara, porque não tem mais tempo para Deus no final de semana. Qualquer coisinha foi para a chácara. Não, pastor, cheguei muito tarde da chácara. Amém, chácara é uma bênção, irmãos. Mas nós não podemos esquecer do que o principal na nossa vida não é o lazer, não é o trabalho, não é a empresa que está de vento em popa. A nossa principal busca precisa ser Deus, Cristo Jesus. Senão tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente edifica, corre um sério perigo de quando vier a tempestade, quando vier a dor, quando os ventos baterem fortes, a casa pode cair. Roboão estava fascinado, porque agora ele estava no trono. Roboão estava fascinado, porque agora ele era o rei. Ele era o rei de Israel, a nação escolhida por Deus. Mas ele esqueceu que aquele que o colocou no trono era aquele que devia ser colocado no centro da sua vida, do seu trono. Mas Roboão não fez isso, ele esqueceu. E o Deus que abençoa é o mesmo Deus que permite que os ventos soprem. Quarta-feira, na minha célula, eu preguei a mesma palavra que o bispo Carlito pregou aqui no domingo passado, sobre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Quando a gente olha para aquele texto, irmãos, e Martin Lloyd Jones, ele diz que para um observador normal, ele não vê diferença entre aquelas duas casas. Tudo igual, a fachada igual, a pintura igual, o telhado igual, construídas aparentemente no mesmo local, mas o que suportava toda a estrutura daquela casa era a base, era o alicerce, era o fundamento. Saiba que o que sustenta a tua vida não é aquilo que está no seu exterior, mas aquilo que você carrega no coração. Quando você edifica a sua história de vida, a sua casa, a sua família na rocha que é Jesus. Somente Jesus pode fazer com que suportemos as tempestades da vida, porque mais cedo ou mais tarde nós podemos ou poderemos enfrentar as tempestades da vida. Isaías no capítulo 43, não precisa abrir, mas lá o Senhor diz assim: quando passares pelas águas, não é se passares pelas águas, é dizendo que todos nós podemos sim, vai chegar um momento que podemos passar pelas águas, que podemos enfrentar as inundações da vida, que podemos experimentar os vendavais, porque quando Jesus conta aquela história das duas casas, ele diz: aquele que edifica sobre a rocha é um homem prudente, é um homem sábio, mas aquele que edifica sobre a areia, ele é insensato, ele é louco. Não adianta a gente estar reunido como igreja, mas edificar a nossa vida, edificar a nossa casa sobre a areia.
Quando que eu edifico sobre a areia? É quando eu coloco outra coisa que não seja Deus como centro da minha vida. Eu coloco o trabalho, eu coloco a minha empresa, eu coloco o meu casamento, eu coloco a minha família, eu coloco coisas. Ou seja, Cristo não é o principal, Deus não é o principal. E qualquer coisinha que a gente pode fazer, a gente pode deixar Deus para depois. Eu não vou para o culto porque trabalhei muito hoje. Eu não vou para o culto porque o meu time do coração está na decisão, na hora do culto, e eu chego atrasado porque eu precisava terminar de assistir. É quando coisas começam a tomar conta do nosso coração. É quando posições que Deus nos leva, nos coloca, começam a roubar o nosso tempo, e vai minando a nossa fé, vai tomando as nossas forças, e o resultado é que a dor vem, e às vezes a gente não está preparado para os momentos das tempestades. Às vezes a gente não se atentou, a gente não voltou para o Senhor, porque a coisa lá fora está dando certo, o trabalho está dando certo, as empresas estão dando certo, então Jesus fica aqui esperando, enquanto eu vou correr lá fora. Esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. Por que Paulo diz para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo? Porque tanta coisa acontece ao longo dos anos, e a gente vai esquecendo de Cristo. Pastor, mas todo domingo estou na igreja. Quando dá, só quando não dá mesmo. Lembra-te de Jesus Cristo. Tantas mudanças acontecem, internas, externas. São os cursos que a gente faz, as tarefas aumentam, são os mestrados, as faculdades, os doutorados, as empresas que a gente tanto queria, a gente monta, o emprego que a gente tanto quis, a gente consegue, o casamento é celebrado, filhos nascem, crianças crescem, e Jesus Cristo fica esquecido. Jesus Cristo é colocado numa gavetinha lá que a gente abre de vez em quando. As tarefas, o dia a dia, a vida é tão corrida. Irmãos, como a vida é corrida. Olha só, já estamos no mês de março. Parece que o Natal foi ontem. Já estamos em março. Antigamente, para a gente completar o outro ano demorava, agora parece que está muito rápido. Dia desse eu tinha 15 anos. Irmãos, a vida está correndo. A vida está correndo. Os dias estão passando muito rápidos. E muitas vezes a gente esquece de Jesus Cristo. A gente esquece no trabalho, a gente esquece na faculdade, a gente esquece porque agora a gente está envolvido em tantas coisas. A empresa, como já disse, está de vento em popa, e promoções chegam, viagens acontecem, casamentos são celebrados, crianças nascem, e Cristo vai ficando de lado, e tudo aquilo que tínhamos de Cristo simplesmente vai desaparecendo. Martinho Lutero diz que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele. Sabe por que você tem que ler a Bíblia todo dia? Porque isso aqui é alimento para a tua alma, isso aqui é alimento para o teu espírito. Pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu digo com toda certeza, com toda a convicção, com todas as letras, tem sim. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente deixa para ler a Bíblia quando está caindo de sono.
a gente deixa para orar, quando lembra de orar, é a última coisa que a gente faz aquela oração rápida, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, Santo. A gente não tira tempo, sabe por quê? Porque a gente prioriza as nossas paixões, aquilo que a gente não ama, a gente não prioriza. Você sempre priorizará as suas paixões. Quando Cristo for a sua paixão primária, quando Cristo for o teu desejo maior, quando a palavra de Deus realmente for a âncora para a tua alma, você vai colocar isso aqui em primeiro lugar na tua vida, você vai comer isso aqui, você vai ter prazer de ler a Bíblia, você vai ter prazer de parar e de buscar o teu Deus, de se relacionar com Ele, porque nós priorizamos aquilo que amamos, aquilo que é paixão, e isso você vai colocar em primeiro lugar na sua vida. O nosso problema é que amamos outras coisas e esquecemos do principal, esquecemos de Cristo Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho, descendência de Davi. Lembra todos os dias de Cristo. Por quê, queridos? Porque nós corremos um sério risco de vivermos uma vida religiosa, uma vida centrada na religião, mas nada de Deus, nada de Cristo. E a pior tragédia na vida de um cristão é quando ele perde a alegria, o prazer de contemplar a beleza de Cristo. Esta é a maior tragédia, é quando nós achamos que estamos bem, quando no final estamos ruins. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, olha a exortação de Jesus para a igreja de Laodiceia. Olha o que ele diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Para quem que Jesus está escrevendo esta carta? Para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia prensava suas próprias moedas. Laodiceia tinha fábrica de tecidos, de púrpura. Laodiceia era riquíssima. A igreja de Laodiceia era riquíssima. Mas quando Jesus chega lá, ele traz o contexto da cidade. Sabe, aquela cidade, ela tinha uma coisa que não prestava: as suas águas. De um lado estava Filipos, águas boas. De outro lado tinha outra cidade, Hierápolis, que eram águas quentes, águas termais. Mas Laodiceia, as águas não prestavam. Era uma cidade muito rica, era uma cidade muito próspera, até colírio, aquela cidade tinha fábricas de colírios. E Jesus então pega o contexto daquela cidade, trazendo uma palavra para a igreja, dizendo: olha, você tem que comprar colírio para ungir os teus olhos, compra de mim colírio para que teus olhos sejam ungidos. E você acha que é rica, você acha que é abastada, que não precisa de nada, de coisa alguma, mas tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe, queridos, Deus quer nos levar a um novo tempo de intimidade com Ele. Deus quer nos levar a um tempo de intimidade, de busca pela sua presença. Nós não podemos ser a igreja do domingo à noite. Precisamos ser a igreja da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Precisamos ser uma igreja que tenha relacionamento com o dono da igreja.
Precisamos ser uma igreja que tenha paixão por Cristo. Porque que Roboão perde o brilho do seu reino, não foram somente os escudos de bronze, de ouro que foram levados, mas principal o temor, a reverência, a glória de Deus, assim como em tempos passados também foi embora, e consequentemente veio o cativeiro assírio e mais tarde o cativeiro babilônico, que dizimou os judeus, que acabou com a cidade de Jerusalém, e esse cativeiro demorou 70 anos, por causa da desobediência, por causa que o povo virou as costas para o Senhor. E o nosso chamado como igreja, queridos irmãos, amados do meu coração, é que nos voltemos para Cristo. Que Cristo seja o nosso maior desejo, a nossa maior paixão, a nossa maior busca, a nossa maior procura seja Cristo. Que voltemos a ter afeição pelo Senhor, que voltemos a ler a palavra de Deus como quem busca tesouros preciosos nesta palavra. Que haja um desejo latente na nossa alma pela presença do Senhor. Sabe, nós precisamos, o culto de domingo, aqui é onde a família se reúne, aqui é onde nós rasgamos o nosso coração, aqui é onde nós celebramos aquele que vive, é onde nós dizemos: vem Rei da Glória, toma a minha vida, toma o meu coração. É tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha, já dizia o profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Já Oséias diz: é tempo de buscar o Senhor, até que Ele faça chover sobre vós a chuva temporã e a chuva serôdia. Fala do derramar do Espírito. Quantos querem que o avivamento venha sobre a tua casa? Quantos querem que o avivamento venha sobre a tua família? Agora, como que vem um avivamento? Quando houver desejo no nosso coração pela presença. O Senhor não vai fazer nada se não houver um desejo, uma busca, uma entrega, um desejo pela sua glória. O problema não é falta de Bíblia, o problema não é falta de tempo, o problema é falta de paixão pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Sabe, irmãos, é tempo de nos voltarmos, é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, é tempo de colocarmos nossos joelhos no chão e clamar para que o Senhor venha. Esse mundo está perdido. Você deve ter visto quantos portais foram abertos para demônios atuarem no carnaval. Será que isso não nos leva a clamar a Deus por misericórdia? A clamar a Deus para que Deus sare a nossa nação? A clamar a Deus para que Ele intervenha sobre o Brasil? É tempo da gente clamar, é tempo da gente buscar, é tempo da gente voltar para o Senhor e falar: Senhor, que a Tua presença inunde o nosso coração, que a Tua presença tome as nossas vidas, que a Tua presença alcance o nosso coração. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor é um Deus de graça, Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que nos amou primeiro. O Senhor é um Deus que nos atraiu a si. Fale com Ele agora, feche os teus olhos aí onde você está e diga: Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma a minha vida. Derrama sobre mim a Tua graça, a Tua presença, a Tua misericórdia. Aleluia, aleluia.
Fale com Ele, querido, fale com Ele. Fale com Ele, peça a Ele para tocar você nesta noite, para despertar o seu coração.